não foi? Acho que não estou devendo o conteúdo da aula passada, não, né? Então, eu disponibilizei para vocês. Então, hoje eu vou ficar devendo só essa aula e aí eu disponibilizo lá mais tarde para vocês. Deixa eu só colocar aqui na tela. Vejam só, hoje a gente vai brevemente, tá? Só fazer uma introdução aqui sobre o tema Forças Armadas, que tem um dispositivo lá no... são dois dispositivos, né? O artigo 144 e o 142 e o 143 da Constituição e o 144 que fala sobre a segurança pública, né? Alguns elementos aí fala sobre a estrutura da segurança pública no Brasil, a partir do pressuposto constitucional, tá? Então a gente não tem tempo nem é o propósito entrar em detalhes sobre basicamente todos os temas, né, sobre os detalhes legislativos, etc., porque isso é objeto de outros estudos mais específicos, mas a gente vai acrescentar aqui um panorama constitucional, tá? No meu mural só está disponível apenas a aula da semana passada, não sei se é problema ou algo do tipo. Não, a aula passada, até a aula passada, então tá tudo disponibilizado. Todas as outras aulas eu disponibilizei. Dê uma olhada lá, se alguém mais tiver com esse problema, por favor, aí compartilhe, porque para mim aparece todas as aulas que eu postei. Não sei o que foi que aconteceu. Posso até dar uma olhada lá depois, mas por isso que eu perguntei se eu estava devendo alguma coisa, né? Mas depois eu dou, mais tarde, quando eu for postar esse conteúdo aqui, eu dou uma olhada direitinho, ver se realmente está faltando alguma coisa. Eu posso ter postado e ter apagado o conteúdo, ou de repente até não postei, enfim, pode ter acontecido. Mas como ninguém reclamou, por isso que eu falei agora há pouco, então eu só estava devendo a aula passada, né? Mas eu vou dar uma olhada lá direitinho, ver se estiver faltando alguma coisa, eu vejo onde é que está o arquivo e dou uma olhada lá, tá? Depois eu vejo isso. Então vamos lá, vou fazer aqui o compartilhamento, né, na tela, para que vocês vejam aqui o conteúdo, tá, que a gente vai trabalhar. Então tá aparecendo aí na tela de vocês, né, o artigo 142 do texto constitucional, que é o que trata do fundamento, né, aquilo que fundamenta a atuação das Forças Armadas. Esse dispositivo, inclusive, vez ou outra aparece uma interpretação por aí, falando de intervenção militar constitucional, enfim, tem uma interpretação que foge do parâmetro constitucional, tá? Vejam, as Forças Armadas, de fato, são instituições importantes, né, permanentes, são instituições que atuam no sentido de manter a soberania nacional, defesa do nosso território, né, em tempos de paz aí desenvolvem as missões mais variadas do contexto aí de tentar de alguma forma ajudar a sociedade, né? Então você vê aí o Exército, por exemplo, principalmente o Exército tem um efetivo maior, atuando em áreas relacionadas, por exemplo, a problemas com catástrofes naturais, dando um apoio humanitário, ajudando em campanha de vacinação. Aqui no Nordeste, por exemplo, é muito comum a gente ver uma operação bem conhecida chamada Operação Pipa, que as Forças Armadas atuam também, principalmente o Exército. Então, a gente tem aqui uma estrutura que atribui, né, esse grau de importância às Forças Armadas, mas a gente precisa lembrar de um detalhe, né, que as Forças Armadas integram exatamente o poder executivo, né? Integram o poder executivo e se submetem aí ao comando supremo do presidente da República. A gente muitas vezes, principalmente pelo contexto político, acaba tendo um debate um pouco complicado e é isso que a gente precisa entender. As Forças Armadas, elas são instituições que servem ao Estado brasileiro. Elas não servem a um governo Y ou X, a um presidente A ou B. O presidente amanhã ou depois a gente vai ter uma mudança de governo, vai ter um outro presidente, vai ter uma outra presidente, mas as Forças Armadas elas permanecem como instituição do Estado brasileiro, tá? Não é aquele que chega, que assume o governo, vai utilizar as Forças Armadas do jeito que quiser. Não. Até essa interpretação de que o Exército poderia intervir, uma intervenção militar constitucional, o Exército poderia intervir num outro poder, isso é completamente equivocado, né? Como é que um órgão, como é que uma instituição que integra o poder executivo vai interferir num outro poder? Mas isso está fora aqui da lógica de separação dos poderes, de mecanismos aqui de freios e contrapesos. Essa interpretação de uma eventual intervenção militar constitucional, ela está fora do padrão constitucional aqui que a gente interpreta, tá? Que a gente visualiza, na verdade, segundo o artigo 142 da Constituição. Né? Olha aí o que diz o texto constitucional, acompanha aí a leitura. Tá? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, tá? Basicamente, a hierarquia é o modo de organização, né? Todo mundo sabe que existem patentes nas Forças Armadas, né? As patentes aqui que podem ser os postos ou as graduações. Então, você tem um corpo de militares que são oficiais, um corpo de militares que são praças, e que vão galgando ali, a partir do tempo de serviço, a partir da promoção por merecimento ou por antiguidade, vão, né, evoluindo na respectiva carreira. Então, a hierarquia aqui, ela representa exatamente o modo de estruturação das Forças Armadas, dos cargos ali, né, dos postos e das graduações. E a disciplina, basicamente, é o respeito, né? A lei, é o respeito ao estatuto funcional, né, o estatuto dos militares, o modo como se estabelecem ali as regras de conduta das Forças Armadas. Tá? Então, esses são os dois grandes pilares, a ideia de hierarquia e de disciplina. Sob a autoridade suprema, né, do presidente da República, e destinam-se aqui à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Vejam, talvez o que mais nos interessa aqui nesse momento, né, para tratar especificamente do panorama constitucional, seria, de repente, essa última competência aqui das Forças Armadas, que eu sublinhei, que é a famosa GLO, né? Ou as chamadas garantias da lei e da ordem. Essas atuações aqui das Forças Armadas, né, atuando na famosa garantia da lei e da ordem, é uma atuação das Forças Armadas muito parecida com a atuação das forças policiais, né, dos órgãos de segurança pública. Só que vejam, isso daqui, essa atuação de garantia da lei e da ordem, não é uma função, não é a atuação principal das Forças Armadas. De modo subsidiário, né, diante da inefetividade ou do esgotamento das medidas que foram implementadas pelos órgãos de segurança pública, excepcionalmente, você pode ter o uso das Forças Armadas nessas garantias de lei e da ordem. É muito comum a gente ver esse tipo de atuação, principalmente em greve de polícias militares no âmbito dos estados, né? Mais ou menos há uma década, início ali 2013, acho que 2013, 2015, que eu me recordo assim de cabeça, foram as últimas greves de PMs aqui no Nordeste, né, PM da Bahia, PM do Ceará, e aí isso ocasionou o emprego das Forças Armadas atuando nessa área de garantia da lei e da ordem. É uma atuação das Forças Armadas como se polícia fossem, né, como se as Forças Armadas integrassem aqui, literalmente, os órgãos de segurança pública. E é uma atuação subsidiária, não é uma atuação complementar. Né? O Exército não vai atuar, a Marinha ou a Aeronáutica, nessas missões aí de garantia da lei e da ordem com as polícias atuando normalmente. Não, vai atuar de modo subsidiário, quando ineficaz qualquer medida adotada pelos órgãos tradicionais de segurança pública ou até mesmo de uma greve, né? Isso é que é o mais comum a gente observar. Eu lembro que eu era pequeno, estudava no colégio da polícia, a gente teve uma greve, acho que foi em 99, 2000, teve uma greve aqui da Polícia Militar de Pernambuco e era muito comum a gente ver as viaturas do Exército no meio da rua, porque não tinha, né, polícia militar. Então, essa garantia da lei e da ordem aqui, que inclusive é muito discutida, né, ela é muito criticada, porque nos últimos anos se tornou comum empregar o Exército nessas missões de garantia da lei e da ordem, o que, de certa forma, traz uma certa preocupação, né, porque olha a lógica aqui, na atuação do Exército na garantia da lei e da ordem, das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, é uma atuação subsidiária, então, em tese, deveria atuar quando houvesse, de repente, uma ineficiência, ineficácia da atuação dos órgãos tradicionais de segurança pública. E aí, quando você tem uma atuação muito frequente das Forças Armadas nesse tipo de situação, você tem, na verdade, a demonstração de uma certa ineficiência de que há algum problema na segurança pública, né? Então, isso é algo que vem sendo bem discutido. Eu já volto aqui para a gente ler esse dispositivo rapidamente, né? Tem algumas coisas aqui, alguns comentários para fazer, mas olha só. Esse aqui é o brasão, né? Que a gente visualiza das Forças Armadas no Brasil. Então, eu tenho aqui a representação dessas asas aladas aí, né? Que representa a aeronáutica, essa âncora apontada para baixo, que representa a marinha, né? Você tem um escudo central aqui, que é exatamente das Forças Armadas, tá? Aliás, do Exército. Só por curiosidade, se vocês notaram aqui, o texto, ele fala assim, né? Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. O texto usa essa sequência aqui
porque a Marinha é a mais antiga, né? Formalmente falando aqui, a Força Armada Marinha ela é a mais antiga. Depois veio a criação do Exército, depois, por último, a criação da Aeronáutica, que é bem recente, né? A Aeronáutica foi criada agora no século XX, por ocasião ali já no contexto da Primeira e Segunda Guerra, o uso, né, de caças, o uso de aeronaves no combate, e aí essa aeronáutica, né, esse sentido aqui de Força Armada, ela se proliferou no mundo e no Brasil aconteceu a mesma coisa, tá? Mas até então a gente tinha aí Marinha, Exército e Aeronáutica, que é a força mais nova e mais recente, por isso que tem essa ordem aqui que a gente observa. Olha só, esses instrumentos que eu estou mostrando para vocês aí, basicamente são a base normativa da atuação das Forças Armadas. Então, você tem a Constituição, né, a chamada Estratégia Nacional aqui de Defesa, a lei complementar que fala principalmente do emprego aqui das Forças Armadas, principalmente no que diz respeito à garantia da lei e da ordem, né? Essa lei complementar aqui, 97/99, ela é regulamentada aqui por esse decreto 3.897, de 2001. Você pode estar se perguntando, Helder, o que o Código Eleitoral está fazendo aí como base normativa da atuação das Forças Armadas? A gente vê, é comum, né? Nas eleições, destacamento de militares das Forças Armadas para promoverem a segurança, né, das urnas, para assegurar o livre e regular desenvolvimento ali no dia das eleições, né? Então, a gente sabe que há destacamento de muitos militares para isso. Então, o próprio Código Eleitoral, ele regulamenta o emprego das Forças Armadas em dia de eleição, em dia de consulta popular, né, levada a cabo aí pela Justiça Eleitoral. Então, o Código Eleitoral também trata de modo aí bem interessante da atuação das Forças Armadas, e você tem também a doutrina que eu acabei de falar para vocês aqui, de garantia da lei e da ordem, né? A própria formação das Forças Armadas, ela traz, né, como doutrina o emprego das Forças Armadas como base ali da atividade policial, ou como um pouco da doutrina da atividade policial. Então, por exemplo, você tem na aeronáutica unidades que são chamadas de PA, né, Polícia da Aeronáutica. No Exército é a mesma coisa, né? Aqui, inclusive, ali no Curado, naquele complexo de unidades do Exército, existe o 4º Batalhão de Polícia do Exército. Então, embora não seja o objeto central da formação das Forças Armadas, existem algumas unidades especializadas que são exatamente empregadas diante da necessidade, né, de uma atuação aqui subsidiária das Forças Armadas no contexto aí da garantia da lei e da ordem. Se a gente retorna aqui para olhar mais um pouquinho o dispositivo constitucional, a gente encontra alguns elementos que ainda são de destaque, né? Lei complementar, que eu falei para vocês agora há pouco, mostrei ali a lei complementar 97/99, né? Que vai falar aí sobre normas gerais de organização, preparo e emprego das Forças Armadas, né? Um detalhezinho interessante aqui, o habeas corpus, que é um remédio constitucional para assegurar a liberdade de ir e vir, né, para tentar afastar a eventual violação ou o risco de violação à liberdade de ir e vir, não cabe aqui no caso de punições militares, né? Quem já teve aí parente, amigo, ou alguém aí que é militar, né, tem alguém mais próximo na família que é militar, sabe que existe um regulamento específico, tanto nas Forças Armadas, quanto na polícia, bombeiro, que traz uma rigidez muito grande do ponto de vista disciplinar, né? E uma das punições que acontece lá é a famosa cadeia, né? O sujeito perde no final de semana, fica detido lá no quartel porque descumpriu alguma regra disciplinar, estava mal uniformizado, chegou atrasado, descumpriu alguma ordem expressa emanada de um superior hierárquico, então o sujeito pode ser punido. Então, das punições disciplinares dali, do empregado ali pelas Forças Armadas, não cabe, né? Você questionar através da impetração de um habeas corpus. Então, quem foi punido lá no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia, na maioria das vezes só resta uma coisa a fazer, cumprir a punição e está tudo certo, né? Você tem nesse artigo 142, ainda existe aqui, ó, a proibição da sindicalização, né, e da greve das Forças Armadas. Então, os militares aí das Forças Armadas não podem fazer greve, o militar também, enquanto estiver no serviço ativo, ele não pode se filiar a nenhum partido político, né? E aqui a filiação a partido político,
traz um outro debate também, porque a atividade político-partidária, ou qualquer atividade que se coadune com a ideia da atividade político-partidária, ela é proibida para os militares, né? Na ativa. Inclusive, isso é uma discussão recente por causa daquela participação do general Pazuello num evento aí, num protesto com o presidente Bolsonaro. Isso tem sido discutido. Todo dia a gente tem uma notícia falando da necessidade, ou que as Forças Armadas querem punir o Pazuello, porque esse dispositivo ele deixa bem claro que o militar ele não pode estar filiado a partido político. E o próprio regramento, né, disciplinar interno das Forças Armadas proíbe qualquer atividade, qualquer opinião, qualquer tipo de manifestação relacionada à atividade político-partidária, tá? Então, isso aí tem sido discutido por conta dessa conduta aí do general Pazuello, né? Deixa eu contar para vocês uma questão que está aí também nesse artigo 42 e que eu não trouxe aqui. Olha só. Não sei se vocês já perceberam, estão acompanhando isso, especificamente no caso do general Pazuello, porque a maior parte dos outros generais que estão atualmente no governo, eles já estão na reserva, né? O general Heleno, por exemplo, é um deles, o vice-presidente da República também, general Mourão, já está na reserva há um certo tempo. Só que o general Pazuello, ele não se afastou, ele não foi para a reserva. Aí você pode estar se perguntando, mas pode, não pode? Como é que a Constituição trata sobre o assunto? Né? Aqui tem uma peculiaridade, tá? Se vocês olharem aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o dispositivo, porque aí eu posso, inclusive, mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu encontro esse dispositivo. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês, tá? É o mesmo artigo 142, o inciso 3. Deixa eu ver se aparece ele completo aqui. Não vai aparecer ele completo, mas eu vou colocar para vocês observarem aí. Deixa eu pegar ele aqui novamente, para poder vocês observarem aí o que o texto está falando sobre o assunto. Opa, cadê? Antiguidade. Contando-lhe. Tá, afastamento. Opa, cadê? Não vai aparecer completo, não. Deixa eu pegar aqui de novo. Tá? Só para concluir aqui e vocês observarem, tá? É melhor ter aberto aqui, ter feito a projeção, porque ficaria melhor. O chat aqui tá ruim. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer a projeção que fica melhor aqui para aparecer para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui um texto constitucional que isso explica a situação jurídica do Pazuello agora. Por que ele ainda está na ativa e está desenvolvendo a atividade ainda, estava desenvolvendo, né? Porque enquanto ele foi ministro da Saúde, ele não se afastou. Olha só, veja o que o inciso 3 aqui, ele fala, né, sobre a atuação do militar, das Forças Armadas na ativa. Olha só, o militar da ativa, que de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese do artigo 37, né, que é aquela que fala de acumulação de cargo público, professor, né, profissional da área de saúde, etc., o texto diz assim, ó, ele ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva na forma da lei. Deixa eu explicar esse dispositivo aqui para você entender qual é a lógica, tá? O que é que o dispositivo diz? Ele diz assim, ó, se você é militar das Forças Armadas, está ali regularmente desenvolvendo a sua atividade, e você vai ocupar um cargo na administração pública, um outro cargo, ainda que na administração pública indireta, por exemplo, poderia ser numa autarquia, poderia ser numa função, a gente viu muito aí isso acontecer, coronéis, oficiais, irem ocupar cargos em autarquias e em fundações públicas, né? O que é que o texto diz? O texto diz assim, se você sai para ocupar cargo de natureza temporária, não eletivo, portanto, né, se é cargo de natureza temporária, você não é obrigado a ir para a reserva automaticamente. Né? Você vai se afastar do seu cargo militar, vai ficar agregado. Em outras palavras, o ficar agregado aqui é ficar escanteado, então você não vai desenvolver nenhuma atividade na administração militar, enquanto você está lá na esfera civil desenvolvendo a sua atividade, ok?
Aí você está se perguntando agora, ô Helder, e qual é o tempo máximo desse afastamento? Aí a Constituição diz, esse afastamento aqui, quando você vai ocupar um cargo de natureza temporária, é de no máximo 2 anos, contados de modo ininterrupto ou não. Tá? Então, o máximo que o militar vai poder ficar afastado do seu cargo, desenvolvendo uma atividade temporária na administração pública civil, é de 2 anos. Chegar ao prazo aqui de 2 anos, o que, é que vai acontecer? Ou ele sai do cargo e retorna para a sua atividade militar, ou ele vai ter que ir para a reserva definitivamente e vai continuar desenvolvendo a sua atividade na administração pública civil. Então, em tese, né, embora eu discorde e ache que, até por questão, digamos assim, de republicanismo mesmo, acho que se o militar foi para a esfera civil, ele deveria ter um tempo até mínimo, sei lá, no máximo 6 meses, 2, 3 meses, 5 meses, enfim, mas no máximo 6 meses, desenvolver lá a atividade, dar um apoio e voltar para a administração militar, ou sequer poderia ter essa possibilidade, enfim, é uma discussão que a gente pode ter aqui, mas, em tese, tá? O militar, ele, se for ocupar um cargo temporário na administração pública, ele pode se afastar, vai lá, desenvolve a sua atividade, fim desses 2 anos, ou ele vai para a reserva, ou ele volta para a sua atividade, tá? Então, o que aconteceu com o Pazuello, não tecnicamente, né, segundo o parâmetro constitucional, nem com ele, nem com outros militares, está errado, porque ele pode sim se afastar do cargo de militar, desenvolver essa atividade, até porque o cargo de ministro é um cargo temporário. Veja que a Constituição deixa bem claro, né? Uma atividade de natureza temporária. Se fosse um cargo eletivo, ele tinha que se afastar. Definitivamente, ele tinha que ir para a reserva. Até porque, para se candidatar, você tem um outro regramento jurídico, né? Filiação político-partidária e etc. Ok? Mas, nesse caso especificamente, a Constituição admite. Você pode ser convidado para ser, sei lá, secretário de Segurança Pública no Estado, ministro da Justiça, por exemplo. Você pode ir lá, passa no máximo 2 anos, depois tem que voltar. Se for continuar no cargo, aí você vai ter que ir para a reserva definitivamente, tá? Isso é o que a Constituição autoriza. Se for um cargo definitivo, né, se for o sujeito que quer se candidatar, quer ocupar um mandato eletivo, aí ele vai ter que ir para a reserva definitivamente, tá? Essa é basicamente... Professor? Vai. Então ele vai alegar isso em sua defesa, né? Que ele não estava ali como militar, ele estava ali como ministro. Então ele é um militar licenciado. Eu acho que então, pelo menos eu não ouvi ele falar nada. Você está falando em qual função, em qual acusação? Na acusação de apoiar a manifestação pró-presidente. Aí, nesse caso, ele já não é mais ministro de Estado, né? Ele ali está atuando como ele já está de volta à sua atividade militar, e aí ele vai responder pelo regulamento militar, e não pela sua função de natureza civil. Ele já tinha se afastado já há alguns meses do cargo de ministro da Saúde. Então, ali não tem nada a ver, não tem algo, não é relacionado ao seu cargo de ministro da Saúde. Se ele fosse ministro da Saúde, ele responderia eventualmente, e, aliás, ele nem responderia, né? Porque em muitas atividades ele participou junto com o presidente enquanto ministro de saúde, enquanto ministro da saúde, e isso é absolutamente normal porque há uma relação de confiança. Nesse último caso, no que está sendo apontado, é exatamente por quê? Porque ele não tem mais nenhum vínculo com a administração pública civil, e o vínculo dele é com a administração pública militar, e, portanto, ele responde pelo estatuto disciplinar da força específica que ele pertence, que é exatamente o Exército. Entendi. Eu havia até esquecido, né, que ele não era mais o ministro da Saúde, já é outro. Exatamente. Tantas trocas que eu não me lembrei, é verdade. Inclusive, o general Mourão sugeriu a ele, né, que fosse para a reserva para evitar maiores... Já estavam falando isso já há muito tempo. Isso, na verdade, era uma orientação. Muitos dos ministros, né, muitos dos que foram ocupar cargo no governo fizeram isso. Já tinham tempo de ir para a reserva, iam para a reserva e foram para a reserva e continuaram no governo. O que dá para perceber mais ou menos é que a ideia ali, inicialmente, era ele passar alguns meses ali como ministro da Saúde, outro ir para o lugar e ele voltar para a atividade dele normal. Só que não foi o que aconteceu, né? Ele foi prolongando, o presidente foi deixando e acabou acontecendo tudo que a gente visualizou. Mas 2 elementos aqui que são importantes para a gente destacar. Primeiro, ele na função de ministro e ainda general, ainda com vínculo com o Exército, está errado? Não, tecnicamente não está, porque a Constituição permite. Tá? O tempo máximo de afastamento seria de 2 anos. Ele já tinha um tempo, como, eu não sei se vocês se recordam,
antes dele ocupar o cargo de ministro da Saúde, ele ocupava uma pasta que me fugiu o nome agora, ele é coordenador de algo, acho que de logística, no próprio Ministério da Saúde, então aquilo já contava como um afastamento da atividade militar, mas somando ao tempo dele de ministro da Saúde, não daria esse tempo máximo aqui de 2 anos, mas isso foi uma recomendação, né? Melhor você se afastar, já tem tempo mesmo de ir para a reserva, você pede para ir para a reserva, está tudo certo, né? Mas encerra, né? Porque o militar não encerra o vínculo com a administração. Quando ele vai para a reserva, ele vai para a reserva mobilizável, né? A gente se fala que não há tecnicamente uma aposentadoria, ir para a reserva mobilizável. Então ele poderia ter feito isso e, do ponto de vista do regime, do regramento, né, disciplinar do Exército, ele não teria maiores problemas agora em fazer, em participar. Ele podia fazer o que ele quisesse do ponto de vista político, se filiar a um partido político, se candidatar, dar as opiniões, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas enquanto vinculado aqui, né, às Forças Armadas, ao regime jurídico em atividade, ele não poderia fazer o que ele fez. Então eu concordo assim, plenamente que há sim possibilidade de punição, nos moldes do que o Exército impõe, tá? Não é uma punição na esfera política, não é uma punição na esfera civil, nada nesse sentido. É uma punição nos moldes do que o regime disciplinar do Exército impõe, porque ele literalmente aí descumpriu tanto um mandamento constitucional, né, que não fala, que impede essa atividade político-partidária, e isso ainda é mais detalhado no Estatuto dos Militares, né, que é aplicado ali ao Exército. E aí esse caso é exatamente nesse sentido, Wagner, né? A discussão toda já era exatamente em decorrência dele não mais ser ministro, né? E aí pronto, todo mundo já vinha falando sobre isso. É melhor você deixa as Forças Armadas, você quer seguir carreira política, o problema é seu. Deixe e vá-se embora. Se filia a um partido político, vá se candidatar e vai fazer o que você quiser da sua vida, né? Essa é a grande questão aí, e que me parece que vai sobrar alguma punição. Não sei qual, né? Não sei qual, vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Deixa aqui. Fala, José Nilson. Essa questão dessa reserva mobilizada, como é que se diz isso? Que eu só conheço duas, a reserva remunerada e a não remunerada. Não, mas a reserva mobilizável ela é gênero, José Nilson. Reserva mobilizável é todo aquele que é reservista do Exército, aquele que recebe, como é o nosso caso, por exemplo, que ou fizemos o serviço militar obrigatório ou fomos dispensados, e até uma determinada idade a gente pode ser mobilizado a qualquer tempo, e aqueles que serviram e que estão na reserva remunerada, né, a famosa aposentadoria do militar, que tecnicamente não é aposentadoria, que pode ser mobilizável também. Então, isso aqui a reserva mobilizável, ela integra a reserva mobilizável aqueles que são remunerados ou aqueles que não são remunerados. Não se trata de uma nova categoria. É uma nomenclatura que alcança todos esses aqui que, remunerados ou não, estão na reserva. Entendeu? O senhor é um R2, né, professor? Chama de R2? Sou R2, sou oficial R2. Sou oficial R2. Mobilizada tá ainda por mais uns 15 anos aí. Quando chamarem, o senhor vai ser major já, né? Não sei, depende de quando forem chamar, rapaz. Ô José Nilson, você ia falar mais alguma coisa? Foi, eu entendi. É porque eu sou reservista de tempo de serviço, aí na minha tem da reserva não remunerada. Exatamente. Sou segundo sargento da reserva não remunerada do Exército. Exatamente. Mas assim, como eu estava lhe dizendo, não é uma outra categoria de reservista, é só uma referência que se faz àqueles que podem ser mobilizados, né? Convocação para um treinamento, para uma qualificação, para uso em combate, enfim, é dessa forma aí que a gente faz essa referência também. Ok? Então, existem esses elementos, tá? Tem muitas peculiaridades nas Forças Armadas, né? Vocês podem até se recordar disso lá das aulas de Teoria Geral do Processo. Existe uma justiça militar da União, né? Uma justiça específica que julga os militares das Forças Armadas, né? Cuja instância máxima nessa justiça especial é exatamente o Superior Tribunal Militar, né? Essa justiça militar da União, ela não julga militares dos estados, ela julga militares da União, né? Ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica. No âmbito dos estados, pode haver ou não, a depender do efetivo das forças militares naquele estado, pode haver um tribunal de justiça militar, né? Mas é um órgão estadual que vai julgar os militares dos estados, tá? Policiais e bombeiros militares. Atualmente existem 3, né?
três tribunais militares, que é o de São Paulo, o de Minas Gerais e o do Rio Grande do Sul, né? Pernambuco já teria efetivo, porque a gente, me parece que tem mais de 20 mil homens, né? A gente já poderia criar, mas nem haveria necessidade de ter um tribunal específico, porque isso depende da quantidade de demanda que, eventualmente, aquele tribunal poderia receber, né? Aqui em Pernambuco, quem julga policiais militares e bombeiros militares por um crime militar propriamente é uma vara especializada do Tribunal de Justiça do Estado, né? Tem uma vara lá no primeiro andar ali de Joana Bezerra, né? Que é uma vara que julga os feitos dos crimes cometidos por militares, né? Então, geralmente se resolve assim. O Estado não precisa criar um Tribunal de Justiça específico, tem uma vara especializada que julga essas demandas e está tudo certo. Mas a Justiça castrense, ela tem lá suas peculiaridades, até porque o regime jurídico das Forças Armadas é um regime jurídico distinto, né? Um emaranhado aí de legislações e de emprego das Forças Armadas que impõe essa peculiaridade, né? Impõe esses detalhezinhos aí. Então, no essencial, tá? A gente pode observar isso. Se vocês seguirem aí na sequência, eu só vou descer aqui um pouquinho para vocês notarem. Ô, professor. Oi. O concurso para esses tribunais militares é uma lenda, né? Acaba nunca ver, né? Não, o concurso para a Justiça Militar da União, ele ocorre de 10 em 10 anos, Wagner. Ele ocorre de 10 em 10 anos. Danado. Ele ocorre de 10 em 10 anos. Do Ministério Público Militar é a mesma coisa também, é um concurso que ocorre em média de 8 a 10 anos. Eu lembro, porque tem um professor de processo penal que vocês provavelmente vão estudar com ele, Renato Brasileiro, né? Que é promotor do Ministério Público Militar, ele atua em São Paulo. Renato Brasileiro foi primeiro colocado no concurso de 2005. Ele fala isso no livro dele, etc. Depois desse concurso de 2005, teve um concurso de 2013. Eu lembro porque eu já estava na graduação, né? E ano passado saiu o edital para o concurso de novo de promotor do Ministério Público Militar, mas o concurso está suspenso por causa da pandemia, né? Enfim, o concurso ainda não aconteceu, mas teve um edital publicado no ano passado. E o concurso para juiz, auditor militar, também é uma lenda, né? Tem mais ou menos esse período aí, distância de coisa de 8, 9 a 10 anos, né? É porque também a demanda ela é menor, né? A demanda ela é menor. Geralmente, o que se justifica, né? Você ter concursos mais frequentes para determinados órgãos. Existem algumas explicações. Primeiro, a demanda, né? Você precisa de um corpo de servidores robusto para poder dar conta daquela demanda. Então, isso é o que gera uma certa frequência, né, de determinados concursos. E você tem que levar em consideração também o seguinte, a rotatividade. Tem carreiras que são carreiras meio, que o pessoal chega lá, mas visando outra carreira, e aí chegou lá, passou um tempo e sai. Então, há uma rotatividade muito grande. Na Justiça Militar da União, tanto o cargo de juiz auditor, quanto no ramo do Ministério Público Militar, que a gente viu isso em aulas passadas, é uma justiça muito específica, que o candidato que faz aquele concurso é um candidato que está focado apenas naquele concurso. Então, ele tem um perfil que ele vai chegar lá e ele vai exatamente ocupar o cargo que ele estava se preparando. Então, a rotatividade dentro da Justiça Militar ela é mínima, né? Geralmente, as vacâncias que ocorrem na Justiça Militar, tanto nos cargos de juiz quanto no Ministério Público Militar, né, no ramo do MPM, decorrem ou de aposentadoria ou de morte. Raramente você vê no Diário Oficial a publicação de um despacho exonerando um membro do Ministério Público a pedido. Alguém que pede para sair do MP porque vai para outro cargo, né? Eu, pelo menos, desde que estudo, no quarto período, primeira aula que eu tive sobre o assunto, também na disciplina de Teoria Geral do Processo, né, meu professor, um juiz federal admirador da Justiça Militar, desde que eu comecei a acompanhar, olhar um pouco mais de perto, isso, nunca vi um despachozinho exonerando alguém a pedido. Geralmente é aposentadoria ou declarando a vacância por causa de morte, né? Pedido de aposentadoria. Então, a rotatividade ela é mínima, né? A quantidade de cargos também é menor, logo você tem poucas demandas. O que tem se falado, Wagner, para quem tem interesse nessa área aí, o que tem se falado é que nos próximos anos a gente vai ter uma quantidade maior de aposentadorias. Por quê? Porque a gente vai ali, se a gente for calcular, a gente já vai ter mais ou menos aí cerca de 35 anos de vigência
da Constituição Federal de 88, eu falo isso nos próximos 3 anos, né? A gente vai ter mais ou menos aí 35 anos de vigência da Constituição de 88, e a gente vai ter aí já servidores com 30 ou mais tempo de casa, né? Porque os primeiros concursos para esses cargos aí de Estado, né, que tiveram uma reformulação com o advento da Constituição de 88, esses cargos tiveram concurso no início da década de 90. Assim que a Constituição foi promulgada e houve uma estruturação, os primeiros concursos começaram a acontecer. Para o Ministério Público Federal, já sob a égide da Constituição de 88, para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Militar, para as magistraturas federais do trabalho. Então, há muita gente já que está em tempo de aposentadoria, exatamente por tempo de serviço, e aí isso vai gerar uma aposentadoria em grande escala, né, da administração pública, exatamente em decorrência desse tempo, né? Gente que entrou já sobre o regime jurídico da Constituição de 88, se não tiver pedido aposentadoria por idade, já vai ter tempo de serviço suficiente, né? Então, isso vai gerar aí uma certa mobilização e há uma expectativa, apesar da crise, né, que a gente está vivendo, há uma expectativa de que novos concursos ocorram aí para alguns cargos com mais frequência. A gente está vendo, não sei se vocês acompanham isso, mas há 2 semanas começou a sair um bocado de edital, né? Depois que o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão na semana passada, essa sexta que passou a outra, né? Autorizando a realização do concurso da Polícia Federal, parece que os órgãos que estavam com editais engatilhados olharam e disseram, olha, o Supremo autorizou um concurso gigante aqui da Polícia Federal, então a nível estadual a gente pode fazer um concurso. Saiu concurso de Polícia Civil, de Defensoria Pública, concurso de magistratura. Então, aqueles editais que de repente ficaram guardados, né, por ocasião da pandemia, talvez comecem a serem publicados agora em decorrência desse retorno, né? Não um retorno à normalidade, mas uma possibilidade de, respeitando determinados protocolos numa localidade específica, os concursos acontecerem, né? Então, vamos ver, vamos acompanhar, porque isso é um detalhe importante, tá? Mas só a título de complemento, né, mais um artigo aqui que fala das Forças Armadas, é o artigo 143, que fala do famoso serviço militar, né? Todos nós aqui, ao menos, nos alistamos, né? Não necessariamente servimos, mas nos alistamos, porque isso é um mandamento constitucional, né? A Constituição é quem impõe. Então, diz aqui que o serviço militar, segundo o texto constitucional, ele é obrigatório nos termos da lei. Aqui há um tempero nessa interpretação, não é que o serviço em si, a incorporação às Forças Armadas, ele é obrigatório, porque hoje em dia, todo mundo sabe aí que sempre se questiona, né? Quem é voluntário, quem não é. As Forças Armadas fazem o possível para dispensar logo de imediato quem diz que não é voluntário para servir, porque a quantidade de vagas, ela é menor em relação à quantidade de jovens que se alistam, né, no serviço militar. Então, o que nos últimos anos as forças têm feito? Tem tentado privilegiar a incorporação de quem tem vontade de servir. Às vezes o jovem visualiza como uma oportunidade de emprego o ingresso ali nas Forças Armadas. Então, tem dado a tentativa aqui de privilegiar aqueles que querem, né? Eventualmente, alguém que diz que não é voluntário ingressa, porque fica a quantidade de vagas ali superior, né? A quantidade de candidatos que eventualmente manifestam interesse em servir efetivamente, tá? Mas isso é um mandamento constitucional. Tem muita gente que reclama, serviço militar obrigatório, não queria me alistar nem nada, mas é a Constituição quem manda, né? Eventualmente, se isso se tornar facultativo, inclusive o alistamento, precisa que a Constituição seja alterada, tá? Isso não é a lei apenas quem trata sobre o assunto, isso é a Constituição quem impõe, né? Aqui a gente tem também, no mesmo artigo 143, a ideia de que o serviço, né, ele pode ser substituído, quem manifestar aquela famosa escusa de consciência, de dizer que não quer servir por razões filosóficas, políticas, ideológicas, então não quer servir, tudo bem, então você vai ter uma prestação alternativa, né, um serviço à comunidade, vai fazer algo nesse sentido. Então a própria Constituição, ela autoriza isso, né, o famoso imperativo aqui de consciência, ou também chamada de escusa de consciência, tá? O parágrafo 2º fala que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos, né, do serviço militar em tempos de paz, mas podem estar sujeitos aqui a um outro encargo. Inclusive, essa semana, acho que ontem, né, hoje é segunda-feira, acho que foi no sábado, na sexta-feira passada, se comemorou o Dia da Mulher Militar, né? Se fez alusão a uma data da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil mandou um efetivo de quase 80 mulheres para o campo de batalha na Europa, né?
Óbvio que elas não foram para a linha de frente, mas foram porque não tinham, à época, o preparo adequado para isso. Esse ano, inclusive, a Academia Militar das Agulhas Negras vai formar a primeira turma de mulheres combatentes do Exército Brasileiro. Até então, a gente tinha mulheres nas linhas auxiliares, né, na área de saúde, na linha administrativa, mas não tinha na linha bélica, né, na linha de frente, por assim dizer, das Forças Armadas. E esse ano a primeira turma de mulheres vai ser formada, né, as primeiras oficiais combatentes do Exército Brasileiro vão se formar lá na Academia Militar das Agulhas Negras, inicialmente na linha de material bélico e de intendência, mas a academia, inclusive, já vem sendo preparada para que as mulheres incorporem outras especializações na linha bélica, né, no quadro aí dos oficiais combatentes do Exército. É um grande avanço, porque as mulheres, durante muito tempo, ficaram restritas a ocuparem determinados cargos nas Forças Armadas, e vejam vocês que os primeiros ingressos aí, né, envio de mulheres para as missões reais, elas datam aí da Segunda Guerra Mundial, quando o Exército mandou um efetivo para essa área de saúde, né, para a área do sacerdócio também, na área religiosa, né. Então, a gente tem aí, inicialmente, as mulheres dispensadas, junto com os sacerdotes do serviço militar obrigatório, desse serviço inicial, mas outras demandas aí, elas podem gerar outros encargos. Por exemplo, é muito comum haver a convocação de profissionais da área de saúde, né? Às vezes existe uma legislação específica para isso também. Então, às vezes, o homem ele é dispensado do serviço militar inicial ali com 18 anos, mas como ele precisa renovar o cadastro, por que a gente precisa se apresentar durante 5 anos seguidos após ou para quem vai para a reserva não remunerado, ou para quem é dispensado? Por que precisa ficar se apresentando? Porque aquilo dali você vai renovando o seu cadastro, né? Você vai informando qualificações, cursos e etc. Porque se houver uma necessidade nas Forças Armadas, você pode ser convocado. A gente vê muito isso acontecer, o pessoal ser convocado na área de saúde, né? Mulheres e homens, depois da formação no curso de medicina, de enfermagem, de farmácia, de odontologia, são convocados para prestar um serviço inicial ali também, que é um pouco diferente desse serviço aos 18 anos, né? É uma outra formação, você entra, dependendo do curso, já como oficial ou como sargento, mas vai ter ali um período de serviço militar, ok? Então, há algumas peculiaridades que a legislação castrense aí, ela autoriza e ela impõe essa qualificação, tá? Essa possibilidade de convocação, ok? Então, recomendo aí, quem tiver interesse, que façam aí as leituras específicas sobre o tema, ok? E aí, vejam, a gente avança aqui também, tá? Deixa eu voltar para essa projeção aqui do Google, da página do Google aqui, propriamente, do texto constitucional. Eu vou voltar aqui a projeção do nosso slide, tá? Então, vejam que vai aparecer na telinha de vocês aí o artigo 144, né, do texto constitucional, que vai falar de um tópico muito interessante, que eu tenho certeza que é de interesse de muitos de vocês aqui, principalmente na área de concurso público, né? É o regramento constitucional aqui, que trata da segurança pública, tá? Então, o texto constitucional, e a gente vai fazer a leitura e fazer alguns comentários aqui que são importantes, né? O texto constitucional trata dos órgãos de segurança pública, né? Então, o artigo 144 ele estabelece exatamente, né, que a segurança pública é dever do Estado, tá? Direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Primeira questão aqui, que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Esse rol que está previsto aqui no artigo 144, ele é um rol taxativo, ok? Isso significa dizer basicamente o seguinte, que os estados não podem criar novos órgãos integrantes do sistema de segurança pública, tá? Lá no âmbito do estado tem que ter a polícia militar, o bombeiro militar, a polícia civil e a polícia penal, eventualmente, que já eu vou falar sobre isso daqui, tá? O Supremo, inclusive, já declarou em muitas oportunidades leis estaduais que criavam órgãos de segurança pública para além desses que estão previstos na Constituição. Por exemplo, situações em que os estados criavam órgãos de segurança pública que eram órgãos de perícia, responsável por perícia forense, né? Até pode existir isso no âmbito de um estado, né? Um órgão que faz a perícia, que é responsável por isso.
mas não como integrante propriamente do sistema de segurança pública, mas como um órgão auxiliar, que auxilia a polícia e etc., nesse serviço de perícia, tá? Mas, especificamente, esse rol aqui é o que baliza a formação da segurança pública no Brasil. Então, como vocês estão vendo aí, nós temos órgãos tanto que fazem, às vezes, de uma polícia preventiva, né, fazendo a fiscalização, fazendo a investigação através de inquérito policial, a chamada polícia judiciária, né, como é a Polícia Federal, como é a Polícia Civil, bem como os chamados órgãos de polícia administrativa, ou que fazem, às vezes, de uma polícia ostensiva, que vão estar nas ruas, vão estar atuando ali, promovendo a segurança, eventualmente realizando prisões em flagrante, né, que é o caso da Polícia Militar, é o caso da Polícia Rodoviária Federal, né, às vezes a Polícia Federal faz às vezes também, mas tecnicamente aqui a gente tem basicamente essas diferenças, né, de uma polícia de natureza preventiva, mais investigatória, como é a Polícia Civil, como é a Polícia Federal, e você tem uma polícia mais ostensiva, que estará na rua, que estará atuando ali, promovendo a segurança do cidadão, como é o caso da Polícia Militar, como é o caso ali da Polícia Rodoviária Federal também, tá? Mas olha só, vamos prestar atenção, porque esse dispositivo aqui, ele traz algumas peculiaridades para a gente poder notar, ok? Olha só, quais são os órgãos que integram esse sistema de segurança pública no Brasil? Então, olha só, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e aí a Constituição fala assim, Polícia Ferroviária Federal, como assim, Helder? Polícia Ferroviária Federal, que polícia é essa? Quando acontece concurso, o que é que a Polícia Ferroviária Federal faz? Já já eu falo sobre isso, né? As polícias civis dos estados, né? Polícias militares e corpos de bombeiros militares, e as chamadas polícias aqui, ó, penais, ok? Eu tenho 3 informações aqui que são importantes, né, para a gente poder pensar um pouquinho nesse sistema de segurança pública, né? Naturalmente que a nível de estado, os órgãos de segurança pública estão subordinados ao governador do respectivo estado, ok? A nível federal, a nível de União aqui, os órgãos de segurança pública estão subordinados ao Poder Executivo, tá? Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Penal da União, tá? Mas quais são essas 3 informações aqui que eu quero conversar um pouquinho com vocês? A primeira é a seguinte, é sobre esse órgão aqui da segurança pública, tá? Polícia Ferroviária Federal. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha problema de cansaço, né? Minha avó tinha uma amiga que morava em Jaboatão e ela fazia alguns remédios medicinais e eu lembro que uma vez eu fui com a minha avó buscar esse remédio com a amiga dela, era uma amiga de infância que já morava distante, e aí depois que eu tomei esse chá, eu me curei, não tive mais problema com cansaço, né? Virei uma criança saudável, tentando fazer atividade física, etc. Mas eu lembro que eu fui com minha avó uma vez num trem muito antigo que tinha por aqui, né, chamado de Maria Fumaça, etc. E eu lembro de ver pessoas fardadas circulando ali na área que a gente pegava o trem. Depois de muito tempo eu não entendia, né? Porque hoje, quando você vai no metrô, quando você vai ali para quem já viajou, já foi para outro estado que tem essa linha ferroviária, você vai ver que isso as pessoas que estão fardadas naquele órgão ali de segurança, geralmente são seguranças privadas. E, às vezes, remotamente, eu acho que aqui em Pernambuco talvez nem exista mais, você vê alguém fazendo a segurança com um fardado e que tenha o nome Polícia Ferroviária Federal. Deixa eu te explicar isso daqui, para que não fique muito nebuloso na cabeça da gente. Olha só, de fato, né, quando a Constituição foi criada, e essa polícia ela já existia no Brasil há muito tempo, houve a inclusão nos órgãos de segurança pública da chamada Polícia Ferroviária Federal. Mas o que foi que aconteceu? No início da década de 90, tá? Mais ou menos ali em 92 e 93, houve um processo, né, em que começou a haver concessões de serviços públicos para a iniciativa privada. Então, houve aqui concessões relacionadas a rodovias, a estradas, a serviços públicos propriamente aí relacionados a transporte no Brasil, né? Começou a ter concessões do transporte público municipal, transporte público estadual, transporte público interestadual. Isso virou uma tônica do serviço público no Brasil. Dentro desse processo de entrega para a iniciativa privada, né, de delegação, para ser mais técnico aqui, o serviço de transporte ferroviário também ocorreu. Ou seja, o que é que o Estado brasileiro fez? Ele
delegou para a iniciativa privada a exploração econômica do serviço ferroviário. Isso, consequentemente, gerou o seguinte: quando há esse processo de delegação, aquela empresa que recebe a incumbência de prestar aquele serviço público, o que é que ela faz? Ela se responsabiliza pela manutenção e pela segurança daquele determinado serviço, ok? Então, lá atrás, quando houve a concessão, os contratos que foram celebrados foram contratos de 30 anos, que inclusive daqui 2, 3 anos eles vão ser revistos, tá? Então, provavelmente o Estado brasileiro vai precisar fazer uma nova licitação, né, renovar eventualmente contratos, ou contratar novas empresas que queiram explorar o serviço. E isso gerou um efeito. Qual é o efeito? Se o Estado não é mais aquele quem cuida diretamente daquele serviço, né, de modo específico, o Estado acabou diminuindo, né, a sua problemas, gerou problemas não, gerou consequências, inclusive, na própria estrutura da Polícia Ferroviária. O que foi que aconteceu? O Estado brasileiro parou de fazer concurso na área, né? Muitos servidores que já faziam parte dos quadros da Polícia Ferroviária Federal foram redistribuídos para outros órgãos da administração pública. Extinção de vários cargos de policial ferroviário federal. Ao passo que esses cargos foram se tornando vagos, né? Policiais ferroviários foram se aposentando, foram morrendo, foram tomando posse em outros cargos inacumuláveis, foi diminuindo cada vez mais a estrutura da Polícia Ferroviária Federal e veio fazendo isso aqui, ó. Veio enxugando, até quase desistir. Eu confesso para vocês que há uns 2 anos eu fui fazer uma pesquisa sobre o assunto. Raros são os cargos ainda providos e que nem atuam diretamente na chamada Polícia Ferroviária Federal, atuam em outros cargos, no Ministério da Justiça, né, em alguma Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os cargos foram redistribuídos e, consequentemente, os servidores também. Formalmente, a polícia ainda existe? Ela ainda existe. A Polícia Ferroviária Federal, ela ainda faz parte desses órgãos de segurança pública. Mas como não há mais provimento de cargos, a gente não vê o pessoal atuando, né? Isso hoje em dia é muito feito pela polícia, aliás, pelas empresas privadas que exploram essa atividade. Eventualmente, a gente vê nos estados, em algumas situações muito específicas, polícia militar, né, entrando ali no sistema ferroviário para fazer uma ou outra fiscalização, mas muito remotamente, até porque não é sua competência. Às vezes há um convênio ali com o Estado, né, entre a empresa e o Estado. Às vezes você vê, eu já vi isso, inclusive, né, polícia rodoviária fazendo isso, né? Então, assim, o que a gente tem não existe o quadro, está tudo entregue à iniciativa privada, então não há razão de ser de prover esses cargos. Então, eu acho que essa expressão, ela casa bem, Kathleen, né? Ela existe do ponto de vista formal, mas na prática não tem qualquer serventia, porque enquanto isso estiver nas mãos da iniciativa privada, o Estado não vai ter essa responsabilidade. Pode ser que nos próximos anos, quando houver o fim do prazo desses contratos, né, de delegação do serviço lá da iniciativa privada, que foram feitos no início da década de 90, pode ser que isso volte para o Estado brasileiro, pode ser que não completamente, mas pelo menos parte significativa volte para o Estado brasileiro explorar, prestar esse serviço diretamente, e isso demande o quê? Isso demande novamente o provimento desses cargos, né? Aí vai ser uma outra realidade, vai ser uma outra discussão que a gente eventualmente precisará acompanhar. Mas, em tese, hoje, do ponto de vista prático, ela existe enquanto órgão de segurança pública, mas ela não tem atuação efetiva porque seus cargos já não são providos há muito tempo, não existe mais, né, atividade dessa estrutura, sequer existe uma estrutura propriamente formada, né? E você saber qual é a ordem hierárquica, qual é o cargo inicial, isso já é muito obsoleto, exatamente porque o Estado preferiu entregar isso para a iniciativa privada lá no início da década de 90, tá? Então, embora você veja, tá? A gente não pode confundir, ela está aí na Constituição como um órgão de segurança pública, mas ela não tem atuação exatamente por conta desses detalhes que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, muito cuidado com esse detalhe aqui. É um órgão de segurança pública? É um órgão, mas na prática não tem funcionado, tá? Inciso 6 aqui, para a gente poder fazer um outro comentário, tá? Como eu disse, a gente tem 3 observações importantes aqui para fazer sobre o assunto, tá? Inciso 6 aqui, né? O que é essa polícia penal, né, que foi criada com essa emenda constitucional
número 104, recente aqui, de 2019. Olha só. Já era uma reivindicação muito antiga que o sistema penitenciário ele tivesse um tratamento equivalente às polícias civis e militares, propriamente, né? Porque eram órgãos aqui, o sistema penitenciário é um órgão que integra a segurança pública, o sistema de segurança pública. Você tem tanto um sistema penitenciário federal, né, que geralmente abriga os chamados presos, né, de alta periculosidade, que precisam integrar um sistema de segurança máxima a nível federal, né, geralmente líderes de quadrilha, grandes traficantes, né, grandes assassinos, enfim, presos que demandam essa presença, né, essa custódia num órgão de segurança máxima. Então já havia uma reivindicação há muito tempo, né, desde o início dos anos 2000, já existiam PECs tramitando no Congresso Nacional para que houvesse uma transformação, né, para que, eu não sei bem se o termo técnico seria transformação, mas era verdadeiramente a criação de um outro órgão da segurança pública, que é a chamada Polícia Penal, né? Então, essa Polícia Penal aqui, tanto a nível federal, porque existe o sistema penitenciário federal, quanto a nível estadual e distrital, porque também nesses entes existe um sistema penitenciário, a ideia era que o cargo de agente penitenciário ele deixasse de existir ou fosse eventualmente transformado num cargo de policial penal. Então, isso traria um pouco mais de segurança, isso traria um tratamento mais equivalente, né? Um tratamento que se equiparasse ao tratamento que é dado às polícias. Por quê? Porque o sistema penitenciário também é um órgão da segurança pública. Então, dentro desse debate, dentro desse clamor aí, dentro dessa necessidade de valorização da carreira do famoso agente penitenciário, em 2019, a Constituição foi alterada para estabelecer essa nova carreira aqui da segurança pública, que é exatamente a Polícia Penal. Vejam, quando a Constituição foi alterada, isso não significou dizer que automaticamente as carreiras a nível de Estado seriam alteradas também, tá? Isso daqui faz parte da autonomia também dos estados que precisam promover formalmente as suas alterações. Aqui em Pernambuco, inclusive, rapidamente a Assembleia aprovou uma emenda à Constituição que transformou a carreira de agente penitenciário aqui no estado em policial penal, né? Foi muito rápido aqui em Pernambuco. Acho que não deu nem um mês de diferença entre a emenda à Constituição do federal e a emenda à Constituição do estado, transformando. Rapidamente, eu tenho, inclusive, alguns ex-alunos que são agentes penitenciários e que eram, né, agora são chamados de policiais penais, que rapidamente, né, postaram fotos nas redes sociais, falando da carreira, né, agradecendo aí pela valorização e etc. E aí houve aqui, basicamente, a transformação, né, do cargo de agente penitenciário em policial penal. Então, se você ainda não se deparou com isso e for questionado ou ler alguma coisa a respeito, saiba que é exatamente isso, tá? O que se chama hoje de policial penal é exatamente a antiga carreira de agente penitenciário, certo? Essa foi uma alteração recente aqui que a gente visualizou. Então, veja, a primeira observação que a gente já fez, né? A Polícia Ferroviária Federal, com esses detalhes aqui que a gente precisa notar, a Polícia Penal, que é um outro detalhe. E qual é a outra observação que é importante aqui, né? Que a gente precisa notar também. É uma força que todo mundo já deve ter visto em alguma situação, né? Que é a famosa Força Nacional de Segurança, né? Você vê aí, empregaram a Força Nacional, aqui recentemente teve uma operação e um treinamento em Paulista, né? Acho que em Garaçu também teve isso. O que é a Força Nacional, Helder? Se não está aí dentro do sistema de segurança pública que a Constituição coloca, né? Só que antes disso, o que é efetivamente, né, essa Força Nacional? Olha só, a Força Nacional, pessoal, ela não é um novo órgão de segurança pública, tá, no Brasil. Ela, na verdade, é fruto de uma parceria existente entre a União e os estados. Há um convênio que é realizado entre os estados, que policiais, né, desses respectivos estados conveniados, eles recebem um treinamento específico do Ministério da Justiça e atualmente, né, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles recebem um treinamento específico
e podem ser mobilizados em atuações específicas, né? Por exemplo, a gente já viu aqui emprego da Força Nacional no sul da Bahia, por exemplo, de problemas existentes entre donos de terras e pessoas que moram naquelas áreas, né, ou comunidades indígenas. Às vezes você tem uma situação muito grave, para não decretar estado de defesa, ou eventualmente um estado de sítio, uma intervenção federal, ou sem precisar também mobilizar as Forças Armadas para operações de garantia da lei e da ordem, porque é uma medida muito drástica e séria. Existe esse convênio aqui existente entre a União e determinados estados para que a Força Nacional seja empregada. O que é isso aqui? Você pode convocar militares dos estados que tiveram esse treinamento específico para que, de alguma forma, atuem especificamente numa determinada missão, né? Então, vejam que não é aqui um novo órgão de segurança pública. O militar do Estado, ele é cedido, né, ele passa um tempo à disposição do Ministério da Justiça, mas em nada isso atrapalha o seu vínculo com o respectivo Estado, tá? Isso é só um convênio aqui para uma atuação específica, inclusive, muitas vezes, no próprio Estado, de origem daquele militar que foi cedido ao Ministério da Justiça. Tá? Então, isso é mais um mecanismo. Quem é que pode empregar, né, a Força Nacional? Isso é emprego do presidente. Tá? O presidente, na verdade, ele pode solicitar o emprego ali da Força Nacional, um ministro de Estado pode fazer isso, o próprio governador do Estado. Mas no Brasil, atualmente, essa delegação é do Ministério da Justiça. Né? Mas, como a gente está vendo o modelo político que a gente tem no Brasil atualmente, de repente isso não é errado, né? Mas até o próprio presidente pode determinar o emprego da Força Nacional. Tá? Porque, como ele é o chefe maior do Poder Executivo, mesmo isso sendo delegado formalmente a um ministro da Justiça e Segurança Pública, o presidente pode ali assinar, de repente, um decreto, né, designando o emprego da Força Nacional em alguma área. Mas lembre-se, tá? Força Nacional não é um novo órgão de segurança pública, ela é apenas fruto de uma cooperação existente entre a União e o Estado, que vai atuar numa área específica ou numa missão específica, tá? Em complemento aí às medidas de segurança pública de um determinado Estado, de uma missão aí específica em apoio também às Forças Armadas, tá? Então a gente tem alguns mecanismos importantes sobre o assunto. Tá? Então, eu queria fazer essas 3 observações aqui para vocês, a título de leitura desse artigo 144. Mais um ponto aqui, que é uma pergunta que sempre aparece, né, que está aparecendo aí na tela, para vocês notarem, tá? Wagner, professor, já houve vários debates para a privatização dos presídios, inclusive com um projeto do presídio de Itaquitinga, de Pernambuco, que nunca saiu do papel. Para que se ocorresse, se for necessário uma mudança na Constituição, o governo estadual não teria essa liberdade. Exatamente, Wagner. Veja, a competência para legislar sobre direito penitenciário, ela é uma competência concorrente. Você pode ir lá para o artigo 24 da Constituição. Então, ela é competência da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, a União poderia privatizar o sistema penitenciário federal? Sim, ela poderia fazer isso. Realiza uma licitação, contrata uma empresa que vai explorar aquele serviço. O Estado, o DF, poderiam fazer isso? Poderiam fazer isso. Né? Isso poderia acontecer. Inclusive, alguns, não sei se vocês já tomaram conhecimento, vão estudar isso em criminologia, em processo penal, tem as famosas APACs, né? Vocês podem até olhar que tem um sistema, tem uma unidade dessa, uma unidade prisional, que fica lá no interior de Minas Gerais, né? Essas unidades, elas são administradas por entidades religiosas, né, que empregam um método diferente de cumprimento de pena. E não é todo mundo que vai cumprir pena nesse estabelecimento prisional, são aqueles que têm um melhor comportamento. Então, o dito sistema penitenciário comum, ele faz uma triagem daqueles que são os melhores, os presos que têm um melhor comportamento e vão aí progredir para o regime semiaberto e vão para uma unidade específica como essa, que vai ter ali, como eu estava dizendo, um método diferente de cumprimento de pena. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui esse sistema, porque eu acho que vale a pena depois vocês fazerem uma leitura que se interessa, né, pelos debates do sistema carcerário, cumprimento de pena e etc. Deixa eu ver se eu encontro o site aqui para vocês encontrarem, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês aqui um link de um texto que você encontra lá no site do Conselho Nacional de Justiça,
falando sobre o assunto, tá? Tem assim, ó, Minas Gerais e a adoção das APACs como alternativa ao sistema carcerário dito comum, né? Então, em tese, Wagner, isso pode acontecer, né? A questão é que há uma resistência de levar esse tipo de serviço para iniciativa privada, etc. Mas, em tese, pode acontecer, como qualquer serviço, né? O serviço de transporte público. Hoje em dia, a gente não tem mais o Estado prestando serviço público municipal diretamente, isso é tudo delegado de iniciativa privada, né? Há quem diga que isso não poderia acontecer, porque é um serviço público exclusivo do Estado, tá? Mas tem prevalecido aí de que isso poderia acontecer, mas em tese se tem uma resistência, porque se você delega para um, delega para outro, quando você vê, está a iniciativa privada administrando todo o sistema penitenciário. Isso é mais uma discussão, digamos assim, que muitas vezes tem um viés ideológico do que propriamente de efetividade, tá? Mas, em tese, isso é possível acontecer, Wagner. Isso é possível acontecer. Haver essa delegação para a iniciativa privada explorar economicamente, né, e prestar esse tipo de serviço, tá? Quem tiver interesse, dê uma lida aí sobre o método da APAC, né, que é a proteção e assistência aos condenados, tá? Um método aí alternativo ao chamado sistema comum, tá? Dê uma lida que eu acho que vale muito a pena. Pois não, Wagner? Porque tem uma lenda, né, para cada preso custa um salário mínimo, cada preso custa tanto. Ninguém sabe se é verdade, se não é. E a turma fica dizendo, como é que o cara gasta esse dinheiro todinho com o preso ali, a desgraça o presídio, não presta para nada. Então, eu tenho um apelo dizendo assim, ó, um empresariado dizendo, se me desse dinheiro aí, eu trabalho direito, trabalho melhor que vocês, né? De maneira prática, de maneira... como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é tudo privatizado, né? Se usa o exemplo dos Estados Unidos como um exemplo negativo, sabe, Wagner? Se diz o seguinte, olha, se a gente fosse privatizar, a iniciativa privada iria... Veja, isso é um pressuposto, é um argumento que se utiliza, né? Se isso fosse prestado pela iniciativa privada, haveria um incentivo para a prática da criminalidade, porque sem preso, a iniciativa privada não iria lucrar do poder público, né? Enfim, isso é um argumento muito mais ideológico do que prático, que a gente não sabe como funciona, como funcionaria efetivamente no Brasil. Esse método APAC, por exemplo, né? Que se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma lida sobre o assunto. Ele é um método, né? Ele é um sistema que reconhecidamente ele é efetivo. O índice de ressocialização, ou seja, de presos que cumprem pena lá na APAC, que voltam à prática química, é mínimo. É coisa mínima, realmente. Tem pesquisas que mostram exatamente isso. Mas por que não se expande, então? Porque há um certo preconceito também, porque essa APAC é um método, como eu falei há pouco, ele é um método que se pauta na religião, se pauta na fé, se pauta na possibilidade do indivíduo ter uma transformação a partir de uma experiência transcendente. Então, assim, se critica essa ideia do Estado laico e etc. Então, por que não expandir esse tipo de estabelecimento, né? Por outro lado, se faz uma crítica também que diz, olha, talvez o método nem seja tão efetivo assim. Por quê? Porque aqueles presos que vão para lá já são presos que têm um excelente comportamento, que o sistema comum já faz essa triagem. Então, será que o método teria, de fato, a mesma efetividade se presos que são considerados de alta periculosidade ou que não têm um comportamento tão bom, será que se fossem enviados para lá, teriam efetivamente esse grau de ressocialização? E por que não fazer o teste, né? Por que não expandir o método e tentar visualizar isso, né? Então, há uma certa resistência. Uma questão é muito certa, que todo mundo aqui sabe disso, uma questão é muito certa. Do jeito que o sistema é hoje, ele não serve para absolutamente nada, muito pelo contrário, para tornar um indivíduo graduado, especialista, mestre e doutor na prática de criminalidade depois que ele é inserido no sistema carcerário, para adquirir um bocado de patologia, um bocado de doença, e para morrer quando não. Né? Então, do jeito que o sistema é hoje, a gente sabe que não dá conta e não atinge as suas finalidades. E o que fazer para melhorar? Né? Tem muita gente que acha que o que fazer para melhorar é descriminalizar um monte de conduta para deixar de povoar a população carcerária, de aumentar, né? Tem gente que acha que existem outros métodos de resolução do problema. Então, vocês vão discutir isso, inclusive, com mais detalhes, com mais leituras, com mais aprofundamento, quando chegarem lá na disciplina de processo penal e forem discutir execução penal e etc. Mas a verdade é essa. Né? Existem métodos alternativos, mas como resolver isso? Como expandir? Né? O sistema, o debate ele é muito travado, muitas vezes ele é ideológico, a gente não consegue avançar efetivamente para encontrar medidas aqui que são efetivamente adequadas, né, para tentar minimizar um pouco
desses problemas que a gente tem no sistema carcerário, que desde 2015 o sistema teve a aplicação daquela técnica, né, que o Supremo reconheceu o sistema carcerário em estado de coisas inconstitucional. A situação é tão grave, é uma violação reiterada de direitos humanos, a incapacidade do Estado resolver o problema e a necessidade de uma união entre os poderes e as instituições para tentar, de alguma forma, apresentar soluções para o respectivo problema, né? Aí é algo que quem tem interesse aí, tem muitas pesquisas sobre o assunto discutindo o tema. Eu recomendo que quem se interessa, recomendo fazer a leitura aí de textos, esse que eu indiquei aí para vocês também, que está lá no site do CNJ, tá? Só uma última questãozinha aqui, uma última observação que está aparecendo na tela para vocês também, tá? Tem muita gente que pergunta, né? E as guardas municipais, Helder, são ou não são órgãos de segurança pública, né? O artigo 144, parágrafo 8º aqui, ó, ele deixa bem claro, olha só, vê o que é que o artigo 148, 144, parágrafo 8º da Constituição diz. Ele diz assim, os municípios poderão constituir guardas municipais, ok? Qual é a finalidade das guardas municipais aqui? Ó? Muita atenção, porque isso aqui faz toda a diferença. Para a gente dizer se é ou não órgão de segurança pública, etc. Olha só. Os municípios poderão constituir guardas municipais, né, destinadas à proteção de quê? Bens, patrimônios, serviços e o quê? Instalações. Então, vejam que, embora o parágrafo 8º aqui, né, ele esteja dentro do artigo 144, que fala sobre segurança pública, doutrina e jurisprudência reconhecem tranquilamente que a Guarda Municipal, ela não é um órgão que integra o sistema de segurança pública. A sua finalidade não é a proteção de pessoas, não é a realização de prisões, não é a realização de investigação, não é a polícia ostensiva, nem nada nesse sentido. A Guarda Municipal, ela tem uma função específica, que é a preservação de bens, do patrimônio, dos serviços e instalações do próprio município. Óbvio, né? Ela pode aqui exercer o poder de polícia, mas leia-se aqui, poder de polícia no sentido de eventualmente restringir o exercício de determinada atividade econômica ali, de fechar um estabelecimento porque está descumprindo norma de segurança pública, norma de segurança, né? Ou algo nesse sentido, tá? Mas a finalidade, tecnicamente, da Guarda Municipal não é a função ostensiva de prender pessoas, de investigar ou algo nesse sentido. Ela tem uma função muito específica, defender as instalações, o patrimônio, os bens, né? E aqui, ó, assegurar a prestação dos serviços. É por isso que você vê Guarda Municipal em frente à prefeitura, em frente a um órgão público, né? Trabalhando num museu, trabalhando ali em algum estabelecimento, fazendo a segurança de alguma sede ali, de algum órgão, de alguma instituição municipal, porque a sua função aqui, ela é exatamente, ó, de preservar, de proteção a bens, a instalações e a serviços, né, propriedade dos municípios, tá? Só uma última questão aqui para a gente arrematar, porque essa pergunta também sempre aparece, né, que é essa daqui, ó. Helder, o guarda municipal, ele pode portar armas de fogo, tá? Pode portar aqui armas de fogo. Tem uma decisão recente esse ano do Supremo Tribunal Federal que pôs fim a um debate sobre o assunto, né? Foi agora de março essa decisão, que é o seguinte, o Estatuto do Desarmamento, ele diz o seguinte, ele diz que as guardas municipais, né, que existem em municípios com mais de 500 mil habitantes, podem ter, né, podem trabalhar armados, e os guardas, tendo o porte de arma de fogo, podem, inclusive, circular com ela em horário de folga. Então, o Estatuto do Desarmamento traz essa previsão. Acima de 500 mil habitantes, a Guarda Municipal daquele município pode ter o porte de arma de fogo, pode usar em serviço e pode também, né, transitar. Afinal de contas, o porte permite isso. E aí, o Estatuto do Desarmamento, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, acima de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, né, aquela guarda municipal específica, ela pode também trabalhar armada, mas o guarda municipal, né, não pode ter o porte, ou seja, ele não poderia transitar fora do serviço com a arma de fogo. E menos de 50 mil habitantes, olha só que situação, né? A guarda municipal que atua no município com menos de 50 mil habitantes, em hipótese alguma, poderia ter
acesso, poderia trabalhar armado ou ter o porte de arma de fogo. Então, o que é que o Estatuto do Desarmamento fez? Ele criou uma gradação. Existe um grupo que pode ter o porte de arma de fogo em serviço ou não, existe um grupo que só pode ter o uso da arma de fogo em serviço, existe um outro grupo que nenhuma hipótese vai ter acesso à arma de fogo, né? E aí, em março agora, deixa eu ver se eu encontro o julgado aqui para colocar para vocês, vocês podem colocar aí, de repente, no Google, né? Porte de arma de fogo, guarda municipal, vocês vão observar, deixa eu ver aqui, vou pegar esse caso e vou colocar aqui para vocês no chat, para que vocês observem aí o julgamento, tá? Foi agora de março de 2021, dia 1 de março especificamente. O que é que o Supremo disse? O Supremo disse que o Estatuto do Desarmamento está criando, né, uma diferenciação, está quebrando a isonomia, né, criando aqui, de alguma forma, a diferenciação entre guardas municipais. Então, o Supremo disse que já tinha tido uma liminar, né, que havia sido concedida pelo relator do processo, tá? E que foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele já tinha concedido uma cautelar em 2018, dizendo que isso estava errado. E aí, quando foi agora em março, o Supremo, nesse caso aí que está aparecendo para vocês, né, nesse julgamento aí dessas ADINs, vocês podem clicar aí, vocês vão visualizar, o Supremo disse que não dá para criar essa distinção, porque você violaria a razoabilidade, né? Você está criando aqui, de alguma forma, a diferença entre guardas municipais que tem uma função constitucional. Então, o texto não fez essa diferença, então não caberia eventualmente, aqui a legislação específica criar essa diferença também, tá certo? Então, no caso de armas de fogo, né, e o seu acesso para as guardas municipais, de março, né, em julgamento definitivo pelo Supremo, mas através de medida cautelar, já desde 2018, qualquer guarda municipal aqui, né, qualquer, na verdade, órgão que configura aí a guarda municipal dos municípios, podem, por lei, regulamentar ali e armar a sua respectiva guarda municipal, tá? Mas a previsão prevista lá no Estatuto, o que está previsto no Estatuto de Desarmamento, segundo o Supremo Tribunal Federal, não mais existe, tá? Independente do número de habitantes daquele município, se previsto em lei, no caso em lei local, a autorização para que a guarda municipal tenha, né, trabalho armado, isso vai existir, independente da quantidade de habitantes daquele município. Tranquilo, pessoal? Ok aí? Pergunto, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Alguém tem algum comentário para fazer? Tudo certo? Tudo tranquilo, né? Ótimo, então. Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? Eu queria falar com o senhor pós-aula, pós a gravação aí, por favor. Beleza. Tranquilo. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai encerrar o conteúdo por aqui. Então, até agora, até o conteúdo que a gente tratou nesse momento, vai cair na nossa prova, tá? Então, qual é o conteúdo da prova? Funções essenciais da justiça, né? Da defesa, né? Das instituições e do Estado democrático, né? Estado de defesa e Estado de sítio, Forças Armadas e segurança pública, tá? Então, esses conteúdos básicos aí que vão cair na prova, tudo que a gente viu até agora. Deixa eu interromper aqui a gravação.